coisas mais nojentas, asquerosas e vis da política brasileira é quando esses que estão nesta guerra ideológica ou aqueles que pleiteiam os cargos políticos começam a utilizar a morte de pessoas queridas, dos seus adversários, para poder atacá-los. Pai, mãe, filho, avó, não tem limite para essa gente imunda. E foi justamente o que Pablo Marçal fez agora com o pai falecido da Tabata Amaral. A matéria que sai é a seguinte: Pablo Marçal alfineta Tabata Amaral com a morte do seu pai. Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já sobre o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Governar e ser vítima na mesma pessoa não tem como, disse Pablo Marçal a isto é. Isso é tão baixo, isso é tão vil, isso é tão nojento. E o cara ele foi pesquisar esse tipo de coisa para usar essa informação como ataque. Ele vai lá, pesquisa a informação e joga para os seus eleitores imbecis. Você que caiu no teatro que o Pablo Marçal fez no Rio Grande do Sul, você é realmente muito idiota, né? E não é questão de você gostar ou não da Tabata Amaral. Eu não gosto de Tabata Amaral e gosto menos ainda de um cara como o Pablo Marçal. Mas isso aqui não tem a ver com gostar. Tem a ver com ultrapassar uma linha de humanidade que você não pode fazer de maneira nenhuma. E foi exatamente isso que esse canalha fez. E ela respondeu aqui e eu gostaria de assistir junto com vocês. Gente, eu tava trabalhando, parei agora para olhar o celular e tá cheio de mensagem sobre esse ataque nojento do Pablo Marçal contra mim e meu pai. Ele insinuou numa entrevista que meu pai morreu por minha culpa, que eu deixei ele aqui doente e fui estudar nos Estados Unidos. É uma falta de caráter absurda, é perverso, é nojento mesmo. Esse é um assunto muito difícil, mas eu vim aqui esclarecer para nenhum cretino usar a história do meu pai contra mim novamente. Eu cresci numa família muito humilde e meu pai sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Ele era um cara bom, era um homem brilhante, mas infelizmente era bipolar, não foi diagnosticado, não foi tratado e ao longo da vida foi se tornando alcoólatra também. Quando eu era adolescente, ele começou a usar crack e as coisas pioraram muito. No fim, ele estava sofrendo demais. Na mesma semana que eu fui aceita em Harvard, ele cometeu suicídio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu tava aqui quando ele morreu, eu não tava fora. Então essa baixaria do... Cara, você usar algo assim para poder desestabilizar, para poder atacar um adversário político, você tem que concordar comigo, se ainda restou alguma humanidade em você, passa de qualquer limite do aceitável. Eu já passei por isso aqui muitas vezes, eu tô até acostumado, desde 2014, né, com ponta de lança do Felipe Neto, eu tô bastante acostumado com isso. Mas você tem que entender, não é possível que um país consiga prosperar quando aqueles que pleiteiam os mais altos cargos da República utilizam esse tipo de tática, esse tipo de técnica. Não interessa se você gosta dela ou não, não interessa se você concorda com as ideias que ela tem para planejamento ou não. Esse tipo de coisa é muito canalha, meu irmão. É muito vil. Deixa ela terminar aqui. O Marçal sequer faz sentido. Eu era muito nova, sofri muito e cheguei a desistir de ir para os Estados Unidos. Eu fui, mas nunca deixei de cuidar da minha família. Com 18 anos, eu estava num país estranho, estudava o dia inteiro e trabalhava à noite como babá para mandar dinheiro para minha mãe. Pablo Marçal, com essa mesma idade, fazia parte de uma quadrilha de roubo de banco. E é verdade, vá pesquisar aí. Ele chegou a ser condenado por isso e só não cumpriu pena, porque a justiça brasileira é aquela merda, prescreveu. É por isso que Pablo Marçal não foi pra cadeia cagar em um buraco, que pra mim é o lugar onde ele deveria estar. Pai teve uma vida muito difícil, mas foi e segue sendo o meu maior exemplo e meu maior incentivador. Eu segui em frente com a certeza de que ele me acompanha e tenho orgulho de tudo que nós fizemos para eu chegar até aqui. Eu nunca fiz nada que envergonhasse a minha família. Será que o Pablo Marçal pode dizer a mesma coisa? O ataque dele não é por acaso, ele tá descontrolado, porque falou que eu não podia ser prefeita por ser mulher e achou que eu ia ficar calada. Eu respondi listando os crimes dele e ele baixou o nível ainda mais, porque não tem resposta e não sabe lidar com a verdade. Eu já comprei briga com muita gente poderosa. Ele fez a mesma coisa comigo também, né? Vocês se lembram que ele até apagou o vídeo de vergonha depois da resposta que eu dei pra ele. Mas o Pablo Marçal é um covarde. É um cara que faz um circo pra sua plateia de imbecis, né? Eu vou aqui processar a Globo. Essa Globo não escapa, vou processar em milhões e aí desiste.
Por quê? Por que ele desistiu? Só explica para mim. Se você não é um completo imbecil, você sabe do porquê ele desistiu de processar a Globo. Então é um covarde. É um covarde da pior espécie. Aquele que era seu fã, que morreu em uma maratona que ele promoveu, qual foi a homenagem? Eu vou escrever o nome, nem para mandar uma mensagem para a família, o caralho. Vou escrever o nome dele aqui no meu tênis. Procure aí a matéria. Você é um desgraçado, meu irmão. Muita mentira, enfrentei muita coisa pra chegar até aqui. Não vai ser esse sujeitinho que vai me intimidar. Eu até entendo um cara de esquerda votar em Tabata Amaral. Votar em Boulos, meu irmão. Eu entendo um cara de esquerda, por exemplo, votar no Ciro Gomes, mas votar em Lula? Onde é que você tá com a cabeça, hein, bicho? Puta merda. E assim, você menosprezar um adversário político é a pior burrice que você pode fazer. A Tabata Amaral, apesar de ter diversas ideias que eu desconsidero e que eu acho ruins, ela é uma pessoa extremamente inteligente. Você sair de um país como o Brasil, né? Ela primeiro começou a se destacar em Olimpíadas que ela fazia de matemática. E nessas Olimpíadas de matemática, ela fez Olimpíada de matemática, química, astrofísica e astronomia. E sempre se qualificava bem. Nisso ela ganhou uma bolsa para o colégio Etapa. E dali ela ganhou uma bolsa para Harvard. Você está num país de merda, ser pobre, fudido no Brasil, e lá se formar com honras máximas em Harvard, você não vai menosprezar um adversário político assim. Então uma idiota ela não é. Uma paspalha ela não é. Entendeu? E é isso que um cara como o Pablo Marçal faz. Um cara que não sabe. Vejam só, ele pleiteia ser o prefeito da cidade mais importante do Brasil, com o maior PIB do Brasil, que é São Paulo. Tá? E ele não sabe dar um comando para a máscara que ele comprou na 25 de março fechar. Hey Jarvis, tem um comando de voz aqui, peraí. Start Mode Combat. Ah, não tá funcionando, ele fica com o olho vermelho. Né? Peraí, Start Combat Mode. Ah, cara, só você ele ouve? Não, ouve todos. Start Combat Mode. Ele ficou vermelho ontem, né, que a gente fez. E este é um cara que diz que tem a sua empresa internacional. Porra nenhuma. Ele só consegue ser bem sucedido e enganar bem as pessoas aqui num país como o Brasil. Um sacana desses. E aí vocês vejam como ele é pilantra. Hoje, se ele fosse um cara de valores, de moral, de princípios, eu seria o primeiro a apoiá-lo. Mas ele troca as suas posições políticas como uma cadela que quer biscoito, como uma cadela que abana o rabo. Olha só como ele falava do Bolsonaro antes e agora mendiga o seu apoio. Os erros do passado estão querendo voltar e vocês querem pôr de novo o Messias. Em uma palavra, Bolsonaro. É inepto. Se você votar no Lula, você toma um murro. Se você vota no Bolsonaro, é um tapa. Você quer entre o murro ou o tapa? Tem como você não apanhar. Já chega. Você ganha o que com isso? Por exemplo, o Bolsonaro vai sair agora no final do ano e vai pro cadeia, por exemplo. Vocês já assistiram essa entrevista que ele dá pro Cláudio Dantas aqui? Porque essa é uma das maiores vergonhas que o Pablo Marçal já passou na vida dele. Procure aí, Pablo Marçal, Cláudio Dantas. É um cara que não sabe absolutamente nada de nada. É um analfabeto político completo. Ele não sabe o que é o Supremo Tribunal Federal. Ele não sabe o que é a Procuradoria-Geral. Ele não sabe o que é a Superintendência da Polícia Federal. Ele não sabe de nada. Assista essa entrevista aqui, acho que até o Metaforando fez, né? O cara sai daqui humilhado mesmo. E este cara pleiteia, ele tá nem aí. Na verdade, a candidatura dele é para poder vender mais para os idiotas que o seguem. Os idiotas que acham que vão ficar milionários com a chave, mudando aqui a maneira de pensar, pegando a senha, desbloqueando o cérebro. Vocês são muito idiota mesmo. É só em um povo muito carente, com QI 83, que um cara desses aqui consegue enganar esses trouxas. Não é possível. O Bolsonaro vai sair agora no final do ano e vai pro cadeia, por exemplo. Bolsonaro, você é digno de honra por tudo que você fez por nós, mas você não dá conta de levar a gente pro próximo nível. Você tem que saber disso. Você e seus eleitores. Amem o Brasil antes de amar mito. Mito nunca mudou a vida de ninguém. Olha, eu votaria nele se ele falasse isso com convicção. Mas é como uma cadela. Agora vai abanando o rabo pro Bolsonaro atrás do apoio dele, inclusive ostentando com orgulho a medalha que recebeu de imbrochável.
Caramba, cara, como o brasileiro gosta de idolatrar gente patética, gente que faz teatro, palanque, holofote, com tragédia humana, como ele fez no Rio Grande do Sul. Vocês são os desgraçados mesmo, vocês que idolatram sem vergonha desses. Bolsonaro vai votar num cara igual o Lula. Medo do Lula vai votar num cara igual o Bolsonaro. Bolsonaro não vai subir de nível como pessoa, não quer, ele não gosta de conselho, ele não vai avançar. A ação prática concreta da base bolsonarista se assemelhou demais com o comportamento petista. Mas esse é quando você é extremista, você pode ir para qualquer lado. Esse é o comportamento cerebral. Você vai criar um povo fanático, ou um povo que te dá um cheque em branco. E isso é um passo para o totalitarismo. E aí tem gente que fala assim, não, isso não é possível. O Hitler, por exemplo, era um cara de partido comunista, mas ele era de direita. Aí um monte de gente vai me xingar agora. Esse bicho é burro, puta que pariu. Falando, amigo, Olha o corte aí. ele é conservador. Não deixa nenhum desses dois sentar lá. Esse é meu pedido para vocês. Estou esperando a resposta do Bolsonaro. Já falei com o Flávio ontem. Vou apoiar o Bolsonaro, estou esperando a resposta O dele. bicho tava inchado aqui, né? Tava parecendo uma broa. Esta porra fez a harmonização facial, não fez? Então eu, Olha injustiçado, lá. me juntei com outro injustiçado, que é o Bolsonaro. Eu entro de cabeça na campanha dele, vou financiar financeiramente o Bolsonaro, o Tarcísio, aqui deixo o meu apoio da minha família, dos meus negócios, da minha vida, do meu dinheiro, da minha influência, da minha reputação para servir o Bolsonaro como um general, como um escudeiro, para ele atravessar esse mar de lama aí que é essa política. Meu irmão, é um capacho político, né? Para onde o vento assoprar, ele vai. Tem valor? Tem princípio? Ou aquilo que ele tem de mais caro muda, se transforma conforme a ocasião, hein? Eu nunca vi uma motocicleta desse tamanho na minha vida. Emerson, deputado! Bora! E aqui no Brasil tem que ser mentiroso. Aqui tem que ser corrupto e mentiroso pra você chegar nessa merda onde eles estão. Boa, acertou, é isso mesmo, exatamente. Por isso você tá seguindo essa onda, né? Agora atacando o pai falecido de uma adversária política, isso já cruzou uma linha muito imunda até pra você, né? Seu desgraçado. Muito bem, se você acordou dessa idolatria política, se você sabe das coisas que eu passei aqui durante todos esses anos, 10 anos nessa internet de merda, desde 2014, quando publiquei meu primeiro vídeo lá no Facebook, antes com a banda, mas com a minha banda eu não falava a respeito de essas desgraças todas. Muito bem, você está aqui todo esse tempo, mas você não verificou se está inscrito no canal. Ah, tá ali o botãozinho esperando você, seu sem vergonha. E não custa nada, né? Às vezes assim você não faz. O gostinho também é bastante importante. Botão de like, gostei. Que delícia de vídeo. Tá bom? Deixe seu comentário. Pesados, excelente sábado para você.